Israel investe na maior operação por terra em Gaza desde o início da guerra. E você vai ver também. Primeira versão do relatório da reforma tributária é apresentada no Senado Federal. Aumento no preço das passagens aéreas puxa a prévia da inflação em outubro. Ataque no Maine. 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas por atirador nos Estados Unidos. E ainda, China lança a missão rumo à Estação Espacial Tiangong. Um foguete com a tripulação masculina mais jovem chinesa parte com destino ao espaço. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h03 pelo horário de Brasília. Então vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. A primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal já foi apresentada hoje pelo senador Eduardo Braga. A expectativa é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa até o dia 10 de novembro. Vamos conferir. O relator da PEC da reforma tributária informou que a proposta não permitirá aumento dos impostos superior à média dos últimos 10 anos. A expectativa é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa entre os dias 7 e 9 de novembro. Entre os principais pontos alterados no Senado, em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados em julho, estão o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional dos Estados, determinação de uma revisão periódica a cada 5 anos dos benefícios que reduzem a tributação de setores específicos da economia, a limitação da carga tributária sobre o consumo a uma porcentagem do Produto Interno Bruto, com base na média da receita no período de 2012 a 2021. A proposta também cria uma alíquota de impostos com redução de 30% para profissionais liberais, como advogados, médicos e arquitetos. Outro destaque é a inclusão de setores em regimes diferenciados de tributação, entre eles o de saneamento, telecomunicações e concessão de rodovias. Outros pontos da reforma tributária ainda devem ser detalhados depois em lei complementar, deixando dúvidas sobre o texto. Um exemplo é o imposto seletivo, que tem como objetivo desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Bom, e o Senado aprovou 13 indicações do presidente Lula para o Superior Tribunal de Justiça. Os parlamentares também rejeitaram a indicação para assumir a Defensoria Pública da União. Com folga, o plenário do Senado aprovou os nomes dos 3 indicados do presidente Lula para o Superior Tribunal de Justiça. A advogada Daniela Teixeira recebeu 68 votos favoráveis e 5 contra, e vai se tornar a 6ª mulher na atual composição do STJ. Tribunal que possui 33 cadeiras. Antes de chegar ao tribunal, a nova ministra foi conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. Os desembargadores Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará, e José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também foram aprovados pelos senadores. Já para o cargo de Defensor Público-Geral da Defensoria Pública da União, o nome do advogado Igor Roque foi rejeitado e pegou a instituição de surpresa. Isso porque um nome recomendado pelo presidente da República ao cargo nunca havia sido negado pelo plenário do Senado. O plenário do Senado computou 38 votos contra a condução de Roque à vaga, 35 a favor e 1 abstenção. Ele precisaria de pelo menos 41 manifestações favoráveis para assumir a função. A votação no plenário é secreta. Em julho, o advogado chegou a ser sabatinado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob relatoria do senador Humberto Costa. Ele ficou em 2º lugar na lista tríplice elaborada pelo órgão para assumir o cargo. E vamos falar agora de economia. A prévia da inflação de outubro subiu, só que subiu menos em relação a setembro. Para a gente entender melhor, essa alta foi puxada principalmente pela disparada nos preços das passagens aéreas. Vamos ver. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,21% em outubro. Segundo o IBGE, o resultado representa uma desaceleração em relação ao mês passado, quando o indicador avançou.
mas os números vieram acima das projeções do mercado, que previu uma alta um pouco menor. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 5,05%, acima dos 5% registrados no período imediatamente anterior. Já em 2023 até aqui, a prévia da inflação já avançou 3,96%. Em outubro, 7 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram variação positiva. A maior alta veio pela segunda vez seguida do grupo de transportes, que subiu 0,78% no mês. Dentro do grupo, o grande destaque fica com as passagens aéreas, que dispararam 23,75%, e teve o maior impacto individual no índice em outubro, com 0,16 ponto percentual. Por outro lado, os combustíveis, que muitas vezes são os vilões da inflação, apresentaram queda de 0,44% em outubro, segurando a alta mais acentuada do IPCA-15. Os preços da gasolina e do etanol, por exemplo, tiveram queda e somente o óleo diesel avançou no período. A habitação e saúde e cuidados pessoais também tiveram forte influência sobre o resultado da prévia da inflação. Já o grupo de alimentação e bebidas apresentaram queda pelo 5º mês seguido. E agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. Neste 20º dia de confrontos entre Israel e Hamas, as forças de defesa israelenses anunciaram ter feito uma operação seletiva por terra na faixa de Gaza. E segundo o próprio Hamas, cerca de 50 reféns foram mortos nas explosões. Trazendo a guerra em números agora, a quantidade de mortos na faixa de Gaza subiu e está em 7.028 vítimas. Isso segundo o Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas. É importante frisar isso. E do lado israelense, a contagem ainda está em 1.402 mortos. A quantidade de sequestrados também foi atualizada e está em 224 reféns. As Forças Armadas israelenses afirmaram que a ação é parte da preparação para a incursão terrestre no território palestino, controlado pelo Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou na noite de quarta-feira que a ofensiva por terra estava sendo preparada em conjunto com os intensos bombardeios contra Gaza. Imagens divulgadas pelo Exército mostram uma coluna de veículos blindados e escavadeiras que atravessam o que parece ser uma cerca de fronteira. Israel realiza uma grande resposta militar depois que combatentes do Hamas invadiram o país no dia 7 de outubro e mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, além de tomar mais de 220 reféns. O exército de Israel bombardeia Gaza de forma incessante desde então. As autoridades palestinas afirmaram nesta quinta-feira que mais de 7.000 pessoas morreram, incluindo quase 3.000 crianças. Bom, e as forças de defesa de Israel afirmaram que eliminaram terroristas e neutralizaram ameaças durante essa incursão por terra. No X, que é o antigo Twitter, o Exército informou que caças realizaram ataque aéreo e mataram o comandante Hassan al-Abdullah do conjunto de foguetes Khan Yunis, do norte do Hamas. E o embaixador de Israel, Gilad Erdan, discursou na ONU nesta quinta-feira. Ele afirmou que o debate sobre as resoluções está errado. Erdan disse que há uma hipocrisia nas propostas feitas na ONU. O embaixador de Israel criticou as resoluções que estão sendo votadas pelo Conselho de Segurança e que não citam o grupo terrorista Hamas nos textos. Para ele, é impensável aprovar uma resolução para o fim do conflito sem ao menos citar o Hamas. Ele acrescenta que a guerra não é contra os palestinos, e sim contra o grupo terrorista Hamas. Bom, e agora então a gente esclarece um pouco mais sobre essa questão do Conselho de Segurança da ONU. Eles mais uma vez fizeram uma reunião e não se chegou a nenhum consenso. Nessa quarta-feira, 2 novas resoluções sobre a guerra de Israel e Hamas foram rejeitadas. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta quarta-feira 2 novos projetos de resolução sobre a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, apresentados por Rússia e Estados Unidos. O texto proposto por Washington, votado primeiro, teve 10 votos a favor, 3 contra, entre eles Rússia e China com direito a veto, e 2 abstenções. No total, 4 projetos de resolução sobre o conflito foram rechaçados nos últimos 10 dias na ONU por objeções de grandes potências.
Além de condenar os ataques terroristas do Hamas e outros grupos, o texto afirmava o direito de todos os estados à autodefesa, sem mencionar Israel especificamente. Também pedia pausas humanitárias para que a ajuda chegue à população de Gaza, submetida a um bloqueio israelense, e a necessidade de continuar trabalhando pela criação de 2 estados, um israelense e outro palestino, convivendo lado a lado em paz. Submetido à votação em seguida, o projeto russo, copatrocinado pela Venezuela, apesar de o país sul-americano não fazer parte do Conselho, teve o mesmo destino, evidenciando a divisão entre as principais potências sobre a questão palestina. O texto russo teve 4 votos a favor, 2 contra, dos Estados Unidos e Reino Unido e 9 abstenções. No texto, a Rússia pedia o estabelecimento imediato de um cessar-fogo humanitário duradouro e plenamente respeitado, e condenava toda a violência e as hostilidades contra civis. E diante de toda essa dificuldade de se chegar a um consenso e de uma incursão por terra estar em eminência, o 20º dia de guerra é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar então sobre as expectativas e fazer projeções sobre esse conflito, eu converso agora com Kleber Galerani, que é professor de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo. Daniela, é um prazer poder estar com vocês e com os telespectadores da redação VIT. Bom, professor, tínhamos 2 propostas em jogo desta vez e as 2 foram negadas. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a função do Conselho de Segurança da ONU e o que acontece depois que se chega a uma resolução e por que é tão difícil. Lembrando, gostaria que o senhor frisasse para a gente, pontuasse isso, que o Brasil deixará o comando do grupo no próximo dia 31, terça-feira. Perfeito, Daniela. A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945 no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E dentro da ONU, que é composta de diversos organismos, um deles é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Qual a função precípua deste conselho? É garantir a paz e a segurança internacionais. Então, todo conflito que envolve, muitas vezes, a paz e a segurança internacionais é objeto de tratamento por meio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse conselho foi inicialmente criado com 5 países que são chamados P5, P5, os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que são aí os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, esse conselho foi sendo alargado ao longo da história pelos clamores de uma reforma da governança global. E desses clamores, nós observamos que foram incluídos pouco a pouco, aumentando o número de membros rotativos, ou seja, aqueles que participam durante um período de tempo do conselho, mas não têm o que nós chamamos aí do poder de veto. Os 5 membros permanentes, eles têm a capacidade de votar favoravelmente ou desfavoravelmente, e se votarem desfavoravelmente, eles bloqueiam aquilo que há de ser decidido. Basta ver a primeira proposta de resolução, que foi a proposta indicada pelo Brasil, e que conseguiu o consenso da quase totalidade dos países, mas teve um veto, que foi o veto dos Estados Unidos da América. Um veto de um dos membros permanentes gera justamente um entrave. É o que nós observamos, por exemplo, da proposta dos Estados Unidos, que foi apresentada ontem, que foi objetada por 2 membros permanentes, o caso da Rússia e o caso da China, e a proposta da Rússia, que por sua parte foi objeto de veto para os Estados Unidos da América. Isso revela que o conflito não é um conflito local apenas, mas um conflito que envolve diversos outros atores, inclusive atores globais. Daniela. Pois é, um conflito de ideias, não é? E, professor, como vimos, a invasão terrestre ela parece estar sendo ensaiada, mas ela ainda não acontece de forma efetiva. Queria que o senhor pontuasse para a gente por que essa demora. Nós, há cerca quase de 2 semanas, podemos assim dizer, uma certeza de que haveria esta intervenção terrestre tão propagada e afirmada, inclusive pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Observe que quando o conflito foi ganhando contornos e uma ampliação, com a possibilidade de envolvimento de outros atores, inclusive alguns países daquela própria região e também atores globais, outros líderes mundiais se envolveram mais proximamente ao conflito e tivemos recentemente a visita de Joe Biden, o
o presidente norte-americano também a Israel. E dessa visita, bem como de outras visitas que nós tivemos, o caso do primeiro-ministro do Reino Unido e também do chanceler alemão, o entendimento é que aquilo que ocorreu lá no passado, há cerca de pouco mais de 20 anos atrás, que foi a guerra ao terror e resposta aos ataques das Torres Gêmeas em setembro do ano de 2001, gerando uma resposta pronta, inclusive com uma invasão terrestre do Afeganistão e depois a guerra com o Iraque, gerou alguns acertos, mas o próprio Joe Biden indicou que inúmeros erros ali ocorreram. Então, uma resposta muitas vezes pronta no calor do momento pode gerar nessa incursão terrestre um risco, Daniela, muito acentuado. Um risco que envolve não só Israel, mas envolve também os aliados do Ocidente, envolve os Estados Unidos, envolve os países europeus. Então, nesta visita de Joe Biden, fontes indicam que, na verdade, houve um aconselhamento por parte de Biden em relação ao primeiro-ministro israelense de aguardar essa intervenção e entender melhor o contexto. Hoje nós observamos intervenções pontuais e dessas intervenções pontuais ainda não temos uma intervenção mais ostensiva, que pode ocorrer e foi afirmado pelo ministro israelense que assim o faria. E para encerrar, quais os principais obstáculos para se chegar à paz entre Israel e o grupo Hamas? Daniela, nós temos inúmeros obstáculos, mas 6 são os obstáculos chamados de obstáculos oficiais. Né? O primeiro grande obstáculo é a questão de Jerusalém. Jerusalém, ela é disputada pelos dois lados, tanto por Israel quanto pela Palestina. A Palestina quer a sua capital na Jerusalém Oriental. E no caso Israel, de algum modo não admite esse compartilhamento. O segundo grande fator é a questão dos refugiados palestinos. Com o avanço da ocupação de Israel, em particular desde a guerra lá de 67, a Guerra dos 6 Dias, hoje nós temos cerca de 4 milhões de palestinos que gostariam de retornar às suas casas no território de Israel, mas não tem essa possibilidade. O outro elemento é a questão da ocupação dos kibbutz pelos israelenses. Existe uma resistência dos israelenses em desocupar esses assentamentos. O quarto grande fator, que é um obstáculo à paz entre Israel e a Palestina, estamos falando exatamente com Hamas, são as garantias de segurança que Israel quer. Israel quer garantias concretas, Daniela, que não sofrerá mais atos de violência dos grupos palestinos. Um quinto fator, encaminhando aí para o final, é que a Autoridade Nacional Palestina, ela reivindica que as fronteiras de Israel, na verdade, fiquem restritas àquelas da guerra pré-1967, a Guerra dos 6 Dias. Entretanto, hoje nós temos um território de Israel particionado em dois lados, podemos assim dizer, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Como ligar esses territórios? Existe uma dificuldade muito acentuada. E por fim, Daniela, nós temos a questão das relações de Israel com os demais países árabes que são seus vizinhos. Nesta guerra de 67, por exemplo, Israel ocupou as chamadas colinas de Golã, que pertencem à Síria. E a Síria, por exemplo, se porventura houver uma cessão por parte de Israel de alguns territórios, a Síria também quererá esses territórios de volta, assim como outros países daquela região. Perceba, então, que não é um problema local, é um problema que já se alonga há décadas e que, de algum modo, não se chega a um consenso prévio. É um conflito aí que se estende há muitas e muitas décadas, não é? Nós conversamos com Kleber Galerani, que é professor de Relações Internacionais. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Daniela, um abraço e desejando sempre a paz. Sempre a paz. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. China lança missão rumo à Estação Espacial Tiangong. A gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h23 pelo horário de Brasília. Ao menos 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas no estado do Maine, nos Estados Unidos, depois que um homem abriu fogo em uma pista de boliche. Centenas de policiais estão fazendo buscas pelo criminoso.
O incidente aconteceu durante a noite desta quinta-feira. Em uma foto divulgada pelo gabinete de um xerife em uma rede social, é possível ver um suspeito armado. De acordo com a polícia, o atirador abriu fogo contra as vítimas em uma pista de boliche e também em um bar. Os dois locais ficam a cerca de 6,5 km de distância um do outro. O atirador está foragido e já foi identificado. Ele tem 40 anos de idade. A polícia e o governo de Maine pediram para que as pessoas procurem locais seguros. Foi decretado uma espécie de lockdown. Estabelecimentos comerciais e empresas também foram orientados a fecharem as portas. As aulas desta quinta-feira foram suspensas nas escolas públicas de Lewiston. Olha só, a gente anunciou ontem e hoje aconteceu o lançamento da China nessa quinta-feira, a missão Shenzhou 17, com 3 jovens astronautas rumo à Estação Espacial Tiangong. Essa é uma nova etapa do seu programa que pretende aí enviar pessoas à Lua até 2030. O foguete Longa Marcha 2F, que transportava a nave Shenzhou 17, decolou com sucesso do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, na região noroeste da China, com a tripulação de astronautas mais jovem desde a construção da Tiangong. O capitão da equipe é Tang Hongbo, de 48 anos, que retorna pela primeira vez a Tiangong. Ele é acompanhado por Tang Shengjie, de 33, e Jiang Xinlin, de 35 anos, ambos em sua primeira viagem espacial. A tripulação tem a menor média de idade da história das missões espaciais chinesas, 38 anos. Os integrantes da missão anterior, Shenzhou 16, estão há 5 meses na estação Tiangong e se preparam para receber o novo trio antes de retornar para a Terra na próxima semana. A segunda maior economia do mundo investiu bilhões de dólares no programa administrado pelas Forças Armadas para tentar alcançar o mesmo nível dos Estados Unidos e da Rússia. Como parte da estratégia, Pequim planeja enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e deseja construir uma base na superfície do satélite da Terra. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e hoje eu te deixo de uma forma diferente, com imagens do nosso vizinho, da Argentina. Olha só, mais exatamente de Ushuaia. Pois é, Ushuaia é conhecida turisticamente por ser a cidade mais próxima do continente de gelado, distante aí 1.000 quilômetros da Antártica. Como você pode ver, agora faz 5 graus por lá e a expectativa é de 2 graus negativo. Pois é, essa cidade aí é uma cidade muito bonita, rodeada, você vê aí nas imagens, de muitas montanhas. Temos o canal de Beagle. A Argentina, nessa semana, ela chega ao posto aí do país com a maior taxa de juros do mundo. Pois é, chegou a 138% ao ano. E como você também tem acompanhado nas notícias que a gente passa para você diariamente, eles têm sofrido com a economia, a moeda desvalorizada, falta de emprego. Mas dia 19 de novembro tem disputa por lá entre o candidato esquerdista, o ministro da Economia Sérgio Massa, e o candidato de extrema-direita, o economista Javier Milei. Pois é, a ver esse resultado. Aqui no Toda Hora você fica atualizado sobre o que mais pode impactá-lo. A gente traz tudo para você. Até amanhã. Sexta-feira eu estou de volta. Te espero.